Olá, olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Também você que não é meu aluno nem minha aluna, mas seja bem-vinda ao meu canal Ademir, Condutor do Bem, né? Se você gostar, dê um like aí, tá certo? E se inscreva para receber novos vídeos, vou colocar muita coisa bacana para vocês aqui, ok? Então o que nós vamos falar hoje, né? Dos 8 tópicos principais aí que eu considero, né? Nós já falamos da classificação das vias, falamos da classificação das carteiras e hoje vamos falar da classificação dos veículos. Fique bem atento que o Detran adora fazer aquelas questõezinhas maldosas com pegadinhas, tá bem? Então fique ligado aí que a gente já vai começar, tá? Então um abraço para você, até mais. Então vamos lá, vamos falar da classificação dos veículos, mas afinal, o que é um veículo? É muito comum o aluno perguntar, adoro aluno que pergunta, tá? Não existe pergunta boba, existe aluno bobo que não faz a pergunta, tá certo? Então perguntem, fiquem à vontade, nunca tenham vergonha de ter dúvida, né? É isso que vai levar você ao seu sucesso, né? Mas o aluno pergunta, professor, bicicleta é veículo? Carro de mão é veículo, né? Então vamos esclarecer isso. Afinal, o que é um veículo? Bom, um veículo é qualquer meio utilizado para transportar, conduzir pessoas, animais ou coisas de um lugar para outro. Então, o carrinho de mão é um veículo, a bicicleta, o navio, o avião, tudo que leva algo de algum lugar para outro é o veículo. Até um jornal é um veículo. Ele está levando a notícia de um lugar para outro. Então, ele é um veículo de comunicação. Então, vamos aceitar aí todos os veículos para que a gente possa entender bem essa matéria, né? Então, como se classificam os veículos? Eles podem ser classificados de acordo com a sua tração, espécie e categoria. Como que nós vamos fazer para que o Detran não confunda a gente? Bom, tração é a força motriz. Qualquer veículo, para se movimentar, tem que ter uma força atuando sobre ele. E de acordo com essa natureza, nós vamos classificá-lo de acordo com a sua tração. Ou seja, qual a força motriz do veículo. O que é classificar o veículo de acordo com a sua espécie? Bom, você construiu, comprou, planejou um veículo para transportar alguma coisa, então o que ele vai transportar? Passageiros, carga, tá certo? Então essa é a espécie dele. E a categoria? Bom, a categoria tem a ver com o registro junto ao Detran. Isso é uma forma do Detran controlar a nossa atividade para ver se aquele veículo atende às normas de segurança, né, para realizar uma determinada atividade. Então, categoria é a atividade que o veículo foi registrado junto ao Detran, ok? Isso vai clarear bem com o quadro seguinte, ok? Então, como é que nós podemos classificar os veículos? Fiquem atentos, tá bem? O Detran adora confundir as pessoas colocando a subclassificação, tá certo? Então, quando ele pergunta a classificação, é muito simples. De acordo com a sua tração, com a sua espécie e com a sua categoria. Agora, de acordo com a tração, de acordo com a força motriz, a força que vai fazer aquele veículo se movimentar, né? Então, ele pode ser automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Aqui, meu amigo e minha amiga, eu não vejo muita dificuldade, tá certo? Eu não vejo os alunos se confundirem com essa questão aqui, a não ser a sutil diferença de reboque e semi-reboque, tá certo? Mas isso eu vou precisar de um desenho que virá logo à frente, ok? Então, de acordo com a tração, o veículo pode gerar, né, ele próprio gerar a força para ele andar, como é o caso de um automóvel, uma motocicleta, né, um caminhão. A gente coloca o combustível, o motor queima ou explode aquele combustível, libera energia térmica e essa energia térmica será transformada em energia cinética, movimento. Então, ele é um veículo automotor, ele mesmo gera energia para ele andar, ok? E um veículo pode estar preso à rede elétrica, como é o caso do metrô, do trólebus, né? A bicicleta, que anda com a força de um ser humano, a tração, o animal que anda, né, com o animal puxando, e tenho fé que um dia esse tipo de tração irá acabar, tá certo, né? Não há mais sentido da gente fazer essa maldade com os animais, a gente já usa e abusa deles, ainda utilizados para transportar coisas, né? Já tem tantos meios, tanta fonte de energia, para que usar essa energia do animal, né? Mas espero que um dia isso acabe. E reboque e semi-reboque é quando um veículo não tem tração própria, então ele é puxado ou ele se apoia numa unidade motora, como nós veremos no desenho a seguir.
seguir, tá bem? Fico devendo essa por alguns minutos a você, ok? Espécie é o que o veículo vai transportar. Então, para que você comprou um ônibus? Para transportar passageiro. Um caminhão para transportar carga. Agora, se você comprou uma Hilux, cabine dupla, ele vai transportar tanto carga como passageiro, então um veículo misto, tá? Bom, se você quiser um atalho para a prova, se concentre em espécie, é o que o veículo vai transportar. Se ele vai transportar passageiro, se é carga ou se os dois, então um veículo misto, né? Mas estendendo a nossa aula, como todo professor gosta de dar a matéria, né, até o seu final, um veículo pode ser para competição, um veículo para corrida, ele pode ser especial, que é o caso do caminhão do lixo, né, o carro do corpo de bombeiro, tá certo, né, para transporte. Um veículo pode ser para coleção, aquele veículo que tem mais de 30 anos de fabricação e mantém as suas características originais. Um veículo pode ser simplesmente para tracionar outro, né, como é o caso do cavalo mecânico, ele não transporta nada, ele não tem carroceria, ele não é para transportar passageiro, então ele vai simplesmente tracionar a carreta, ok? E a categoria então tem a ver com o veículo, tem a ver com a utilização desse veículo, né? Então você comprou um veículo e foi ao Detran registrá-lo, tá certo? E quando você chegou ao Detran, você declarou o que é usar aquele veículo para seu uso pessoal. Então o Detran vai te cobrar o mínimo, sua identidade, seu CPF, comprovante de endereço, o pagamento das taxas e vai liberar também para o mínimo, que é para o seu uso particular. Agora, se você vai utilizar esse veículo, vai comercializar um tipo de serviço, né, fazendo um transporte, aí não, aí o Detran vai te cobrar um pouco mais e vai registrar esse veículo na categoria de aluguel, podendo ser um caminhão, um ônibus, um automóvel, não importa o veículo, é a utilização que conta, né? Um veículo pode ser oficial, é aquele veículo que pertence ao poder público, então ele só pode ser usado para serviços, né, para fins públicos. Tem os veículos para representação diplomática, que são dos consulados e das embaixadas. Tem os veículos que vocês vão aprender daqui a pouquinho a dirigir, que são os veículos que estão registrados na categoria de aprendizagem, e tem essas duas classificações aqui que não são veículos, tá? São apenas as placas, tá bem? Então você foi a uma concessionária comprar um veículo, né? Você se apaixonou por um determinado veículo, achou lindo, maravilhoso, mas você quer andar naquele veículo, você quer dirigir, saber se ele tem uma boa visibilidade, se ele é confortável, né? Mas aquele veículo, por não ter placa, ele não pode circular em via pública. Então a concessionária deverá colocar nele uma placa da concessionária, tá certo? Né? Que servirá de identificação naquele instante que você estiver fazendo o seu test drive, tá certo? E a mesma coisa acontece com as montadoras, né? Por exemplo, a Fiat, quando quer testar um veículo que está lá no pátio dela, o veículo não pode sair sem identificação. Então será colocada ali uma placa verde, né, com letras brancas, tá certo? Letras e números brancos para identificação, tá certo? Então experiência e fábrica não é o veículo, é apenas a placa que é colocada interinamente, tá bem? Bom, disso aqui, o que me preocupa? Como que se classifica os veículos? Tração, espécie e categoria. Não vá confundir com a subclassificação, que aí é automotor, elétrico, né? Aí tem essa confusão toda, né? Outra coisa, o Detran adora confundir vocês com espécie e categoria, ok? Tá certo? Então, espécie é aquilo que o veículo vai transportar, se é passageiro, carga ou misto. E a categoria tem a ver com a atividade. E a atividade tem a ver com a placa de identificação, ou melhor, com as cores que esse veículo tem, ok? Ok? Bom, então fiquem bem atentos que o Detran vai perguntar, faça classificação com relação a uma espécie, exceto, e coloca a categoria misturado para você separar, tá? Então, concentre que espécie é passageiro, carga e misto. E na tração, eu não vejo muita dúvida, a não ser, né, como eu disse, a questão do reboque e do semi-reboque. Então, vamos esclarecer isso. Afinal, o que é reboque e o que é semi-reboque? Então, quando um veículo não tem tração própria, ele tem que ser puxado ou arrastado por um outro veículo, tá certo? E a forma, a união que haverá entre esses dois veículos vai determinar se é reboque ou semi-reboque, tá bem? Então, o que nós vamos observar aqui? A ligação, tá? Então, se um veículo é puxado através de um cabo, de uma haste, isso sim nós vamos chamar de reboque, ok? Agora, se o veículo não tem, se nessa união não existe um cabo, uma haste, nada disso, e o veículo se apoia diretamente sobre a unidade motora, isso será chamado de semi-reboque. Então, meu amigo, minha amiga, fique atento, ok? Então, reboque é puxado por um cabo ou uma corda. Semi-reboque, essa é a palavrinha que o Detran costuma utilizar. A unidade tracionada se apoia
apoia diretamente sobre a unidade motora. Então, estamos entendidos aí, tá bem? Então, cuidado com a diferença de reboque e semi-reboque. É a única coisa que me preocupa na tração, tá certo, né? Bom, vamos adiante, né? É só com alguns exemplos aqui. Então, um veículo de carga, no caso aqui, né, é uma caminhonete. E por que ela é uma caminhonete? Porque é um veículo para o transporte de carga, mesmo que ela tenha até 2 lugares ali para passageiros, que é um ajudante, que é um motorista, né, reserva, tá certo? E por que é uma caminhonete? Porque tem até 3.500 quilos de peso bruto total. Caso tenha mais que 3.500 quilos, aí esse veículo será chamado de caminhão, né? Categoria C, como nós vimos lá na classificação das carteiras. Lembram disso, né? Também nós temos, né, a caminhoneta. O Detradora perguntou o que é caminhoneta. Então, caminhoneta é um veículo misto, tá certo? Vejam aqui que o veículo tem a carroceria, o que faz dele um veículo para o transporte de carga. E ele tem uma cabine dupla, né, com mais de 2 lugares, então ele é também um veículo de passageiro. Então, como ele é passageiro e carga, ele é um veículo misto, chamado de caminhoneta. Nesse caso aqui não é uma caminhoneta, que a caminhoneta é fechada, esse aqui é um utilitário, né? Mas a definição é a mesma, um veículo misto é aquele que transporta passageiro e carga, né? Nós temos aquele veículo que é para tração, como eu disse agora há pouco. Olha para esse veículo, ele não é para transporte de passageiro, nem tem tantos lugares assim. Ele não tem uma carroceria, então não é um veículo de carga. Ele é um veículo simplesmente para tração, ou seja, para tracionar outro veículo. Tracionar outro veículo que será a carreta, e a carreta sim será um veículo de carga. Estamos entendidos com a classificação dos veículos, meus amigos e minhas amigas? Então vamos fazer algumas perguntinhas para a gente treinar e ver como é que isso vai cair na prova, ok? 10 questões aqui que eu seleciono aí dos meus amigos, né? Da Viviane, da Priscila, da Educa Trânsito, do meu amigo Gustavo, né? Muito obrigado a ele da MG Trans, tá certo? Que fornece os simulados simulados excelentes que a gente trabalha com eles, ok? Então vamos aí a 10 perguntinhas para você treinar, ok? Então vamos lá, é a classificação dos veículos, né? Dê um pause, pronto, você voltou. Viu como o Detran vai tentar confundir você com particular, aluguel especial? Nada disso, resposta simples, tração, espécie e categoria, nada de cair nessa conversinha do Detran, ok? Segunda pergunta. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Dá um pause para você analisar a questão. Eu te aguardo. Pronto, já respondeu? Claro que você marcou a letra A, caminhoneta, parabéns, você ficou atenta à questão, amigo. Então vamos para a próxima. São veículos classificados quanto à categoria exceto. Então aquilo que não é categoria oficial é categoria sim, fabricante, aprendizagem, experiência, particular, aluguel, mas o que não é categoria aqui, carga e passageiro, né? Isso nós estamos falando da espécie. Espécie é aquilo que o veículo vai transportar, né? Vamos para a próxima. Eu nem dei o pause nessa, me desculpe, né? 4. Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. É classificação dos veículos quanto a... Aqui nós estamos falando de quê? Tração, espécie, categoria, de que nós estamos falando? Dê um pause. Pronto, você está de volta. Nós estamos falando da tração, a força motriz do veículo, a força que vai fazer esse veículo andar. Vamos para a quinta. Caminhonete, carro de mão são veículos quanto à espécie. Podem ser classificados como? Dê um pause. Pronto. O que você marcou aí? Carro de mão, caminhonete, são veículos de carga. Parabéns, amigo. Você vai fechar a prova. Depois você me conta como é que foi o resultado, hein? 6. De acordo com a legislação, os veículos quanto à espécie são classificados em... Dê um pause para você analisar com calma. Pronto. O que você marcou? A letra D. Isso, passageira, carga e misto. Muito bem. Vamos para a próxima. É considerado veículo de carga. Dê um pause. Pois é, amigo, eu quero te dar uma dica, mas pelo amor de Deus, quando dá dica não é para parar de pensar. Isso mesmo, se eu dou uma dica para o aluno, ele para de pensar, ele só quer ir atrás da dica. A dica é tão boa, mas não faz milagre, então toma cuidado, né? Todas as vezes que você tiver em dúvida
Tá bem? Não é o caso aqui, porque você ficou atento, você sabe a questão. Mas todas as vezes que você está em dúvida, tá vendo essa alternativa? Todas as afirmativas estão corretas. É excelente alternativa, isso é estatístico, tá? Eu já fiz as minhas continhas, mais de 90% das questões do Detran que tem, todas estão corretas. Ela é a certa, mas eu disse 90, não disse 100, por isso você tem que pensar, tá bem? Então tem aluno que já vai logo marcando, opa, todas estão corretas, já vai marcando, aí acaba perdendo os pontinhos, tá bem? Tá? Mas aqui não é o caso de dica, né? Você aprendeu a matéria, então você sabe que caminhão, carrinho de mão, carroça, né? São veículos para o transporte de carga. Muito bem, então gostou da dica aí? Então, tá? Na hora que você tiver com dúvida, até bonzinho, o Detran é bonzinho. Todas as vezes que ele faz uma questão muito difícil e coloca todas são corretas, ele está tentando te ajudar, tá? Mas cuidado, não para de pensar. Analisa a questão como um todo. 8. A bicicleta, quanto à tração é? Dá um pause. Pronto, você voltou. Então a bicicleta é um veículo de propulsão humana. Parabéns, amigo. Parabéns, amigo. Vocês acertaram. Vamos para 9, só falta mais uma depois dessa, né? 9 veículos destinados à formação de condutores são classificados quanto à categoria. Então dá um pause. Pronto, agora que você voltou, né? Então, como você sabe que aquele veículo que você vai fazer aula nele é seguro, porque ele tem comando, duplo comando de freio, de embreagem, espelho retrovisor, faixas para identificação, tá? Agora, por que ele tem tudo isso? Por que ele é seguro? Porque o Detran liberou essa atividade para ele, né? Liberou na categoria aprendizagem, por isso ele terá uma placa branca com letras e números vermelhos, né? Então, para isso que serve, né, a classificação da categoria, para que o Detran fiscalize, para que o Detran tenha conhecimento sobre aquela atividade e se aquele veículo atende às normas de segurança para não correr risco, né? Não oferecer risco ao trânsito. Então, por isso existe a categoria e ela é identificada pela placa, né? E, para finalizar, a 10ª questão. Um veículo que se apoia ou acopla em unidade motora é chamado de um pause. Pronto, agora que você voltou, então aquele veículo que se apoia, letra, você marcou aí a letra A, muito bem, você acertou. Então é isso aí, meus amigos, né, minhas amigas, candidatos aí à prova, tá certo? Então encerramos aqui a classificação dos veículos. Qualquer dúvida, tá certo? Entre em contato com a gente, peça explicação, terei imenso prazer em mandar um áudio explicando, tá bem? Então, boa sorte para vocês e sucesso. Até a próxima e, como eu disse, se você gostou, dá um like, se inscreva aí no canal, né, no meu canal Ademir Condutor do Bem, que eu vou colocar muita coisa aqui para ajudar você nessa prova. Então, um grande abraço e até mais.